Irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje nos faz uma advertência amorosa. Aquele que ama sempre nos adverte dos perigos que podemos enfrentar, a fim de que saibamos mais facilmente superá-los. Jesus, como nos ama com amor infinito, sempre nos adverte. No texto que nós ouvimos nesta noite, Jesus nos adverte a respeito de dois grandes inimigos da nossa alma, dois grandes inimigos da nossa salvação eterna. Um deles é o escândalo, o pecado de escândalo. E o outro são as ocasiões de pecado. As ocasiões de pecado não são pecados em si mesmos, mas são facilitadores do pecado na nossa vida. Por isso devemos evitá-los. Jesus utiliza uma expressão forte, que é uma verdadeira maldição que ele lança sobre aqueles que cometem o pecado do escândalo, porque é um pecado especialmente grave, que conduz quem o comete à condenação do inferno, mas também arrasta outras pessoas para a condenação. Nesse sentido é importante distinguir bem a diferença entre escândalo no sentido social e o escândalo e o pecado de escândalo que Jesus nos indica, né? O pecado é algo muito mais sério. Nós vemos o escândalo como do ponto de vista social, podemos encontrar a sua definição, por exemplo, em algum dicionário. Se abrimos um dicionário da língua portuguesa, vamos ver que escândalo tem vários significados. Um deles, muito comum, muito popular, é o de fazer algum escarcéu, não é? Escândalo no sentido de, que a gente comumente chama de fazer um barraco, não é? Essa pessoa monta aí uma cena num lugar público, faz um escândalo, grita, pula, chora, sapateia, etc. Podemos dizer, está fazendo um escândalo, né? Isso é um sentido muito leve do termo escândalo. E claro que não se trata de um pecado gravíssimo, pode ser um pecado leve, mas sobretudo é algo que causa uma vergonha alheia, não é? Se a gente passa perto de um lugar onde está rolando um barraco, não sei vocês, mas eu fico envergonhado, né? Meu Deus do céu, né? Que coisa, que cena mais horrível, né? Isso é um escândalo no sentido mais, digamos, coloquial. Depois podemos encontrar uma definição no dicionário da língua portuguesa de escândalo como uma indignação causada por um ato que contraria os bons costumes ou a moral de uma sociedade. Isso é uma definição, uma das definições possíveis do termo escândalo no sentido social. Mas não é disso que Jesus está falando. Promover o escândalo nesse sentido humano, social, já é um pecado, já é uma coisa ruim, mas não é gravíssimo, né? Pode ser mais grave ou menos grave, dependendo de quem o faz. O escândalo social ele é maior dependendo da pessoa que o pratica. Se é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, uma pessoa importante na sociedade, então o escândalo vai ser de grandes dimensões. Sei lá, um grande político, um grande empresário, um grande artista, e comete um ato muito grave do ponto de vista moral. Então isso gera uma comoção muito grande. Se isso acontece numa pessoa menos conhecida, então a coisa vai sendo reduzida. Nesse sentido é importante nós meditarmos que para nós cristãos não é algo bom se escandalizar facilmente pelos pecados dos outros. É sinal de pouca maturidade na fé. É sinal de pouco engajamento dentro da igreja. E é um esquecimento da doutrina da igreja e do que é o próprio ser humano. Porque todos nós sabemos
que todo ser humano, e também nós cristãos, que somos humanos também, somos pecadores, não é verdade? Todos nós somos passíveis de cometer faltas, mais graves ou menos graves, com mais frequência ou com muita frequência. Isso não deve nos escandalizar. É justamente esse argumento que as pessoas descrentes, as pessoas que não praticam a fé, utilizam às vezes para não praticar a fé. Dizem assim, né? Bem, para que eu vou na igreja? Para que eu vou participar de missa e etc. Se na igreja tem gente que faz isso, faz aquilo, faz essa coisa errada. Por que eu vou pertencer a uma pastoral na igreja, ajudar o padre, se lá tem gente que faz coisa errada? Isso é usar o erro do outro para justificar a sua falta de engajamento, sua preguiça, sua falta de compromisso com Deus. Então não serve. Não podemos agir assim, irmãos e irmãs. Devemos agir como os santos nos ensinam. Os santos, quando percebiam que seus irmãos cometiam faltas, cometiam pecados, o que eles faziam? Se escandalizavam, se assustavam, se afastavam da igreja? Não. Fazia algo muito importante: oração e penitência pela conversão dessa pessoa. Se compadecia dela e desagravava o coração de Deus com as suas preces. É assim que faziam muitos santos. Por exemplo, São João Maria Vianney, sacerdote, grande confessor, quando ele atendia as confissões de milhares de pessoas, ele não se escandalizava, não saía dali, ai que horror, esse povo peca demais, que coisa horrorosa. Não, o que ele fazia? Rezava mais, fazia mais penitência, chorava pelos pecados dos seus irmãos. Essa é a atitude correta do cristão. Assim mostramos maturidade, né? Não podemos nunca nos focar nos pecados dos outros, e muito mais, não podemos usar dos pecados alheios como desculpa para não servir a Deus. Uma vez um bispo famoso chamado Fulton Sheen, um bispo americano, escritor, palestrante, ele contava em uma de suas palestras que uma vez uma pessoa se aproximou dele, né? Disse assim: olha aqui, Dom Fulton Sheen, sabe por que eu não participo da igreja? Por que eu não sou praticante? Então o bispo disse: não sei, me conta aí, né? Então a pessoa falou assim para ele: é porque na igreja católica está cheio de gente hipócrita, por isso que eu não pratico a fé. Então um bispo que era muito bem humorado, né? Um homem de Deus, mas com um grande sentido do humor, ele disse para esse homem lá, né? Falou: olha, calma, não faz assim, pode vir, você está certo. É verdade que na igreja tem muita gente hipócrita, mas a igreja é uma instituição tão grande, tão espaçosa, então cabe mais um, pode vir, pode voltar para a igreja. Temos lugar para mais um hipócrita, não tem problema. Não é? É verdade, irmãos e irmãs, não podemos esquecer nossa fraqueza para acusar o outro. Isso é hipocrisia, né? Uma vez que nós entendemos bem o que é o escândalo no sentido social, temos que entrar no que Jesus nos ensina. Jesus profere que uma maldição, aquele que escandalizar um desses pequeninos que creem, seria melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Palavras fortes do Senhor para indicar a gravidade desse pecado, o pecado do escândalo. E o pecado do escândalo não é eu fazer algo errado e causar susto nos outros. O povo, nossa, o padre fez uma coisa feia, que horrível, tchau, não vou mais para a missa. Isso não é o pecado de escândalo. O pecado de escândalo é a pessoa que erra tornar-se tentadora do seu irmão, fazer o papel do diabo na vida do outro, conduzir as pessoas a pecar com a sua palavra, com o seu exemplo, com seus gestos. Isso é escandalizar, é arrastar os outros para o mal. Isso então é gravíssimo. Por isso Jesus profere uma maldição para aquele que comete o escândalo.
Ai daqueles que cometem escândalo, diz o Senhor. Ai daquele que comete escândalo. Podemos dar muitos exemplos de escândalo. Por exemplo, né? O nome da confissão. Uma pessoa, um católico, que não se confessa há anos e anos, é contra a confissão, porque pensa assim, para que eu vou falar meus pecados para o padre? Se o padre é pecador igual eu, comedor de arroz e feijão que nem eu, para que eu vou falar meus pecados para ele? Não falo, eu confesso direto para Deus. Eu tenho o WhatsApp de Deus, e quando eu preciso eu ligo para Ele, eu mando uma mensagem e pronto. E essa pessoa que pensa assim começa a difundir essa ideia entre seus amigos, entre seus familiares, dizendo, olha, para com isso, negócio de confessar, isso é bobagem. O padre também é pecador igual todo mundo. Isso é escandalizar. É uma pessoa que está empedernida no mal, não quer deixar o pecado, por isso não quer se confessar, que está preso, está viciado, é escravo do pecado e quer conduzir os outros para fazer a mesma coisa. Podemos dar muitos outros exemplos, sei lá, no campo da fidelidade. Uma pessoa casada, por exemplo, um homem ou uma mulher casado, que diz assim, bem, estou casado, mas enfim, né, ninguém é de ferro, então, né, como diz o ditado, caiu na rede é peixe, né, se aparecer alguém no meu caminho, eu vou sair com ela, porque a gente tem que ser feliz, a gente só tem uma vida, tem que aproveitar a vida, né, intensamente. Para que ficar a vida toda amarrado só a uma pessoa? Bem, e começa então a falar isso em rodinhas de amigos, em conversas de boteco, postar isso em redes sociais. Isso é um gravíssimo pecado de escândalo, porque é uma pessoa adúltera e que não se contenta em ser adúltero, mas ele difunde o adultério como se fosse algo bom e como se fosse um direito da pessoa humana. Pecado gravíssimo. Quem faz isso está no caminho do inferno, se não se converte, e está conduzindo outros para o mal. Por isso, irmãos e irmãs, fujamos com todas as nossas forças de cometer o pecado do escândalo. O outro grande inimigo da nossa alma, do qual Jesus nos fala, são as ocasiões de pecado. Muito simples, não é? Ocasião de pecado não é o pecado em si, mas nos conduz ao pecado, nos facilita. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fraqueza, o vício, sei lá, do alcoolismo, gosta muito de uma cana de açúcar, né? Então, se uma pessoa é assim, passa longe do boteco. Isso é fugir da ocasião do pecado. Mas ele pode me falar, mas padre, é porque, não é que eu procuro, né, mas o boteco me persegue. Eu vou comprar pão, aí no caminho tem um boteco na esquina, eu não aguento, aí eu compro a rosca, o pão, o leite, e na volta tomo 2 doses de cachaça. Não resisti, né? O que fazer então? Dá a volta, pelo amor de Deus, né? A rua tem, né, a quadra tem 4 lados, assim, então, se o boteco está ali, dá a volta, para não passar no boteco. É o que Jesus nos fala, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, se tua mão te leva a pecar, corta fora. Jesus não está dizendo no sentido literal, não quer que a gente se machuque, é claro. Jesus está dizendo, fuja. Se o teu pecado está vindo sobretudo pelo olhar, mortifica o olhar. Se o teu pecado está, por exemplo, nas redes sociais, entra em rede social, vê besteira, vê o que não pode, fica perdendo tempo, fica se exibindo o seu corpo, exibindo suas coisas, exibindo a sua casa, etc. Está pecando por vários motivos, talvez. Corta, não o olho, mas corta a rede social. Para de ficar postando tudo quanto é coisa na rede social, se exibindo para as pessoas, exibindo o corpo. Põe uma roupa, tira a foto, mostrando, né? Eu ia falar, mostrar, mas não vou falar, né, essa palavra. Começa com BU e termina com DA, né? Fica mostrando na rede. Para quê? Não tem necessidade. Foge das ocasiões de pecado. Muito simples. Se nós colocamos em prática
estes ensinamentos de Jesus, estaremos no caminho da santidade. Estaremos em condição de fazer o bem. Peçamos então a Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nos ajude a identificar esses nossos inimigos e a combatê-los com todas as nossas forças. Que nunca sejamos para ninguém pedra de tropeço, escandalizando, difundindo o mal entre as pessoas. Que nós nunca nos escandalizemos dos pecados do irmão, que rezemos por eles, façamos penitência para que se converta, façamos uma correção fraterna, se é possível. Que nós nunca demos chance e brecha para o pecado. Fujamos das ocasiões, dos lugares, das coisas e das pessoas que podem nos conduzir ao mal. Assim, estaremos no caminho do discipulado de Jesus, estaremos no caminho que conduz para a vida eterna. Que assim seja.